de hoje eu vou trazer um material que divide opiniões entre vocês, que são os lápis Bionic. Há um tempo atrás eu fiz a resenha deles aqui no canal, mostrei as minhas primeiras impressões e confesso que foi muito mais ou menos, gente. Mas eu decidi dar uma segunda chance pra ele, porque naquele vídeo eu usei, se eu não me engano, uma folha sulfite normalzona mesmo, e o resultado ficou muito estranho. Hoje então eu vou fazer o que vocês me disseram naquele vídeo, que é testar esses lápis em um papel com mais textura, como os livros nacionais. Então, bora lá que eu tô muito animada pra pintar. Olá, artistas! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Eu decidi então dar uma segunda chance pra esses lápis aqui e eu quero então muito colorir algo, fazer um vídeo mais relax e eu quero testar eles de novo. Então eu decidi usar o meu livro Selva Mágica da Johanna Basford e eu vou pintar essa página aqui dessa casinha. Opa, não é essa página não. Essa aqui. Dessa casinha ou desse prédio aqui, que é super fofinho, que inclusive tá do lado aqui de um desenho muito lindo, sério, que foi feito no clube de membros. Inclusive eu quero te convidar para fazer parte do clube de membros aqui do canal. Você vai aprender a pintar muita coisa. Essa página aqui e muitas outras, a gente já pintou tanta coisa, gente, vocês não têm noção. E no clube de membros eu te mostro passo a passo, você pode tirar sua dúvida. Enquanto a gente faz as lives ali, você pode perguntar. A gente também tem um grupo... Ativando cebolinha aqui. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram de membros e que a gente fala muito, sério, gente. A gente troca muita ideia, é muito legal, é muito divertido. Então, venha se tornar membro do clube pra você aprender a colorir muito, sério, você não vai se arrepender. É muito legal. E mês que vem a gente tá fazendo um ano de clube do Combinando Cores, do clube de membros. E os membros vão receber um cartãozinho de membros aqui do canal. Sério, vai ser muito legal. Então, bora lá. Eu te vejo no clube, hein? Bom, eu ainda não planejei nada, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer nessa página, porém, a única ideia que eu tive são os beija-flores, que provavelmente eu vou pegar uma fotinho deles na internet, e... eu não sei porquê, uma coisa que me chamou muita atenção nessa página foi as flores, né? Essas flores que tem aqui do lado. E eu pensei em fazer o seguinte, vou pegar minha tabela aqui do Brutfuner. Brutfuner não, oh meu Deus do céu, Bionic. A caixinha do Bionic tem bastante tom alaranjado, avermelhado. Então eu pensei em fazer aqui nessas florzinhas alguma coisa com escala assim de vermelho, laranja, talvez um pouco de rosa, como se fosse um degradê. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou aproveitar então que nessa marca a gente tem bastante tons desse tipo e vou aproveitar e colocar nessas florzinhas aqui, porque o resto vai ser tudo folha. E como é selva, eu até pensei em colocar um pouco de folhas mais amareladas, mas eu acho que eu vou manter no verde e vou tentar então usar bastante tons de verde aqui, né? Temos 4, 5, 6, 7, tem 8 tons de verde que dá pra gente misturar um pouquinho, dá pra até a gente usar um pouco do ocre aqui. Enfim, vamos lá, vamos ver como que vai ficar essa página. Vamos começar então esse passo a passo aqui pra mostrar pra vocês certinho de como pintar essa página. E aproveita e já pega o papel e uma caneta aí pra anotar todas as combinações que eu vou falar pra você. A minha ideia pra essa página então era focar nas florzinhas ali no beija-flor, né? Que era uma coisa que a gente pode colocar bastante cor, mas eu decidi não fazer assim, tipo arco-íris, como eu normalmente faço. Então eu achei que ia ficar muito legal se eu começasse por um tom mais roxinho e acabasse com um amarelo. Então, primeiro eu contei quantas florzinhas que tinha pra eu escolher quantas cores eu ia colocar. Então, eu decidi colocar aquela cor mais roxeada lá pra cima, porque eu pretendo fazer aquelas folhas lá em cima grandonas, mais verdinhas. Então, achei que essa cor ia ficar bem legal. Então, essa primeira cor é a 41, tá? Da caixa dos tons de... putz, agora acho que é o roxo, rosa, agora não sei. Pra fazer essas florzinhas, gente, eu usei o mesmo lápis, tá? Eu fiz uma camada levinha e depois eu usei o mesmo lápis pra forçar mais a parte perto do miolinho ali, pra deixar um pouquinho mais escuro. Se vocês estiverem escutando um barulho, é a cookie no fundo, tá? Então, eu vou falar qual foi a sequência de cores, né? Essa escadinha aí que eu fiz. Então, foi o 41, que é a primeira cor, que é o roxinho. O 21, o 26, o 29, o 12,
o 9, o 8 e o 7. Então eu comecei por o tom arroxeado e terminei com o amarelo. E eu achei que ficou bem legal esse degradê e essas cores. E eu simplesmente amei. Pra pintar ali as folhinhas e o cabinho dessas florzinhas penduradas, eu usei o lápis 61 e o 59, então era um verde bem escuro e um verde bem clarinho. Eu sei que o espaço ali era pequenininho, mas eu fiz um esforço para poder pintar só um dos lados com o lápis mais escuro e depois com o mais claro do outro lado, para fazer um volume, sabe? Para pintar as folhinhas eu usei esses mesmos verdes. Então eu escolhi ali um lado para deixar mais escuro e o outro lado para deixar mais clarinha a folha também, pra gente fazer um volume que eu acho que fica muito legal. E eu só usei 2 verdes, gente, super simples, até porque essa folhinha não é muito grande, né? Então dá pra fazer este efeito. Agora eu tô vendo aqui, gente, eu acho que eu passei um pouco de preto na folhinha também, que é o 72, se eu não me engano. Eu acho que ficou um pouquinho mais escuro, se eu não me engano eu passei um pretinho também. Bom, eu fiz então a mesma coisa dos 2 lados, né, pra ficar igualzinho, e eu achei que ficou tão fofo, gente, ficou uma fofurinha. Bom, ainda com as florzinhas, que são aquelas maiores ali no meio, eu queria muito fazer num azul meio roxeado, assim, arroxeado. Só que nenhuma dessas caixinhas, quer dizer, nenhuma na caixinha azul, né, que vem as cores tons roxo e azul, não tem exatamente a cor que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu misturei 2 cores, que foi um roxo e um azul. Então, o roxo foi o 42 e o azul 44. Eu escolhi esse azul porque ele é um dos tons mais puxados pro roxo, né, mais próximo do roxo no círculo. E eu também usei um pouquinho do preto depois pra dar mais uma profundidade aí nessas cores. Então, eu gostei bastante da cor, era mais ou menos essa cor que eu queria. Eu amo essa cor, sério, e não são todas as caixinhas que vem. É um azul bem roxinho mesmo, assim, bem escurão, e eu acho a coisa mais linda. Bom, eu fiz então a mesma coisa do outro lado. Primeiro passei a camada de roxo, depois eu vim com a camada de azul, porque como eu queria mais puxado pro azul, eu decidi fazer a camada de cima com o azul e o roxo por baixo. Então, se eu quisesse um pouquinho mais de roxo, acho que eu inverteria ali essas cores pra ficar a camada invertida. Acho que dá pra entender, né? E quando eu uso preto, gente, é assim um negócio assim bem pouquinho, bem sujeirinha mesmo, só pra dar uma profundidade nos objetos que eu tô pintando, tá? Porque o preto, ele fica muito estranho quando a gente vai misturar as cores, não fica legal, então é melhor você usar outras cores pra escurecer, tá? Daí, em cima dessa flor, tinha uma folhinha, então eu usei a mesma combinação que eu tinha usado ali pra fazer os cabinhos e as folhas das outras flores, tá? Então, bora pra esse beija-flor, porque eu já tava pensando ele mega colorido, lindo, maravilhoso. Então, anota essa combinação aí, caso você queira usar pra alguma outra coisa. Assim como na flor lá, na florzinha roxa, eu também usei 2 cores pra misturar ali e fazer um azul mais escuro, bem parecido com o da flor, mas eu decidi fazer acho que um pouquinho mais pro azul no beija-flor do que na flor, tá? Então, pra fazer o beija-flor, eu usei o 44 e o 42, igual eu tinha feito lá na florzinha, mas aqui no beija-flor eu vou usar mais azul do que o roxo, tá? Então, bora lá, 44 e 42 pra começar ali na cabeça do beija-flor. Seguindo, pra gente fazer esse degradê de cores, eu usei o 55, que ele é um azul, um verde água, assim, bem clarinho. Eu passei um pouco também na asa, tá? Eu fui tentando passar um pouco desse degradê pra barriguinha, pra asa. A próxima cor foi o 59, que é um verde bem amarelado, assim, bem bonito. Amo essa cor. A próxima cor foi o 02, que é o amarelo. Depois do laranja 12 e o 29 vermelho. Tá? Então vocês vão ver ali depois, gente, que eu apaguei. Então eu segui com essa sequência de cores, mas eu decidi fazer um pouquinho diferente. Então eu decidi focar primeiro no corpinho e depois eu ia decidir como que eu ia fazer a asa. Então essa sequência que eu falei pra vocês, eu fiz no corpinho, tá? E eu achei que ficou bem legal esse degradezinho super
dá certo pra você fazer uma transição legal ali, não vai ficar marcado. Mantenha a camada bem levinha pra você conseguir mesclar as duas cores e show de bola, gente. Depois, pro rabinho, eu usei o tom do vermelho, que eu acho que foi o 29. E depois, na outra parte do rabinho, eu usei o roxo 44, não, o roxo 42 e o azul 44. Então eu só dei uma reforçada ali depois pra deixar bem forte, bem vibrante essas cores aí. E pra asa, então eu peguei aquela cor 55, que era aquele verde água. Passei naquela parte ali bem redondinha, sabe? Da asa. E passei um pouco do verde 59, que é aquele verde bem amareladinho. E aí eu decidi fazer o degradê de cor que a gente fez no corpinho na asa. Então eu achei que ficou bem melhor de como eu tava fazendo antes. Então esse ficou o beija-flor. Ah, esqueci de falar do bico dele, né? Pro bico dele eu usei o 72, que é o preto. O 70. E se eu não me engano, eu usei também o azul 44. Pra fazer uma parte de brilho meio azulada, tá? Aí eu também dei uma escurecidinha ali, eu nem lembro com qual cor que foi, mas embaixo da asa pra fazer um pouquinho de volume, né, na asa. Bom, então do outro lado foi a mesma coisa, só que espelhado, então eu fui olhando lá do outro lado e repetindo o mesmo processo. Bom, gente, depois a próxima coisa que eu pintei foram aquelas folhas lá embaixo. E para essa folha, então, eu decidi fazer um verde, mais verde oliva. Então eu usei primeiro eu usei o lápis 44, que é o azul, pra gente escurecer, né, esse tom de verde. Depois eu usei o lápis 64, que é um dos verdes oliva mais escurinho da caixa, que eu acho que tá na caixa de verde. Então eu fui deixando ele escurecendo umas partes e deixando umas partes pra usar com o lápis 65, que é o mais claro, pra gente dar um pouco de volume pra essa folha. Então eu marquei bastante ali aquele vinco que tem na folha no meio e eu decidi então dar uma escurecida no lado direito de cada gominho da folha, então o lado esquerdo fica um pouquinho mais claro. É legal a gente fazer esse jogo com o lápis, porque vocês podem ver que a folha tá com volume, sabe? Ela não tá tipo só com uma cor, então é uma dica bem legal pra vocês fazerem aí no colorido de vocês. Então eu repeti esse processo nas outras folhas que eram iguais, né? Desse lado tinha 3, do outro lado tinha 4. E eu não sei porque eu tô amando essa combinação de verde e oliva, nunca foi, sabe, eu nunca curti muito usar esse verde, mas eu tô achando bem legal, porque a gente pode variar um pouco nos tons de verde, principalmente nesses livros que tem bastante folha, né, como o Selva Mágica, o Floresta Encantada, então a gente pode variar nos tons de verde e fica muito legal. Bom, então agora a gente vai pintar outro tipo de folhinha, que é aquelas folhinhas que estão penduradas lá em cima. E para essa folha eu usei o verde 62, que também é um verde mais escuro, mas ele é mais fechado ainda. E usei o lápis 59, igual eu tinha usado nas outras folhinhas. Então vocês viram ali que eu dei uma escurecida no Vzinho da folha e bem na pontinha dela e também no meio. Então eu deixei ali uma parte pra gente fazer o brilho de cada folhinha. E eu repeti esse mesmo processo em todas. E achei também que ficou bem legal, né? Novamente deixando a parte de brilho pra gente dar um pouquinho de volume pra essa folhinha aí. A próxima coisa que eu pintei então foi o outro galinho que tá pendurado, né? Das folhinhas. Então a combinação de verde eu usei os 61 e 59, igual usei nas outras folhinhas lá de baixo, tá? Pra fazer o cabinho, gente, eu queria fazer um negócio diferente, eu não queria fazer verde, mas eu tô gostando muito de usar o marrom com o verde oliva. Eu acho que fica uma combinação muito legal, fica assim, um tronco ou uma árvore assim com bastante musgo, sabe? Uma cor... Nossa, sério, eu tô amando, eu já fiz isso num dos desenhos de membros que a gente tava fazendo e eu simplesmente amei. Então pra fazer esse tronquinho aí, esse galho, eu usei o 66, que é tipo um marrom, sei lá, um meio ocre assim, e o lápis 64. Então vocês podem ver que eu passei o 66, que é o marronzinho, na parte de baixo do galho, pra deixar mais escurinho, e o 64 na parte de cima. E se eu não me engano, acho que eu passei um pouco de preto ali embaixo, né, perto desse marrom, só pra deixar, né, colocar um pouquinho mais de volume e deixar mais escuro. Eu simplesmente amei o tom desse galho, gente.
sabe aquelas florestas assim que tem bastante musgo, é bem úmida assim? Sério, essa combinação é perfeita. Falando em musgo, eu vi que tinha uma plantinha ali no galinho, que é a próxima coisa que eu vou pintar, e eu tentei então usar essas cores aí do galho pra tentar fazer essa folhinha. Sabe quando tem um musgo grudado na árvore, em alguma coisa? Então, essa era a ideia. Então, pra fazer ele, eu usei o lápis 66, 64, 65 e 72. Então, o 66 era aquele marronzinho que eu usei no galho. Eu comecei, então, escurecendo a base e um dos cantinhos desse musguinho. Depois, eu usei o lápis 64, que é o verde musgo um pouquinho mais escuro. Na ponta, eu usei o 65, né, que é o verde musgo um pouco mais claro. Então depois eu só fui reforçando com os lápis novamente, né, pra deixar bem forte, bem viva a cor. E usei um pouco do preto, que é o 72, pra evidenciar ainda mais ali as camadas que tem uma folha em cima da outra. Eu simplesmente amei a cor que ficou esse musgo. Pro tronco, então, dessas folhas que eu tinha feito ali, que tem um Vzinho, eu tentei fazer algo diferente do outro, né, porque eu acho que, né, a gente podia variar um pouquinho. Então, eu acho que de início eu pensei em fazer a mesma coisa, mas eu dei uma mudadinha. Eu achei que ia ficar melhor se eu pintasse só de verde. Então, eu usei aí o 66, o 64, né, como eu falei que eu queria tentar fazer igual, mas depois eu passei o 61 por cima e depois eu passei um pouquinho do preto, 72 também na parte de baixo e nos cantinhos pra dar um volume. Eu achei que esse ficaria legal se fosse um cabinho mais verdinho mesmo, sabe? Do que um tronquinho seco. Até pra dar uma variada do que a gente fez ali no meio, né? E aí eu continuei então com o musgo também, né? Igual eu fiz no outro lado lá, eu fiz aqui também. Bom, então vamos pra baixo lá de novo. Eu fui fazer aquelas plantinhas que são bem compridonas, sabe? Que estão lá embaixo. E eu queria fazer algo mais claro, porque aquelas folhas que eu tinha pintado lá embaixo antes, né, elas estavam já bem escurinhas, né? Então acho que um negocinho claro ia se destacar bem. Então pra fazer ela, eu usei o 67, que é como se fosse um marrom claro, assim. O 65, que é um dos verde oliva, só que esse é o verde oliva mais claro. E o lápis 58, que é um verde bem clarinho, que super combina com o 65, gente. Sério, essa combinação aí, ó, perfeita. A outra coisa que eu fiz, como eu queria dar um volume e essa folha, ela é bem fininha, eu peguei o lápis 65 ou 67, agora eu não lembro, gente. E eu fiz um risco da base até a ponta da folhinha, meio que dividindo a folha e deixando os lados mais clarinhos. E daí assim a gente consegue um efeito também, né? Tipo uma texturinha ali e super amei. Bom, gente, a próxima folha então, aquelas que estão ali do lado. E eu comecei então usando o lápis 59 pra fazer a cor base dessa folha. Depois, com o lápis 61, eu fui fazendo umas nervurinhas, porque essa folha aí não tinha detalhe nenhum. Então eu tentei criar. E eu não sei se eu gostei, eu achei que os risquinhos que eu fiz ficaram muito grossos. Mas tudo bem, é um detalhe pequenininho, não vai fazer muita diferença. E talvez se eu também tivesse feito menos risquinhos, porque a folha, ela é pequena, né? Então quando a gente coloca muito detalhe, fica meio pesado. Então foram essas cores que eu usei, foi o 61 e o 59. Nossa, eu tô achando que eu usei outra cor, mas agora eu não lembro, gente. Mas é basicamente isso, eu só usei um verde mais escuro ali pra criar essas nervurinhas na folha clara. Bom, gente, pra fazer as pedras, então, eu usei o preto 72, o cinza 71 e o cinza 52. Então, comecei com o cinza mais clarinho pra fazer a cor base. Depois eu vim com o 71 cinza, que é o mais escurinho, pra começar a colocar volume, pra escurecer algumas áreas. E depois, pra deixar mais marcado ainda, eu usei o preto entre as pedrinhas embaixo, bem perto de onde eu tinha usado o cinza mais escuro. Eu simplesmente amo fazer pedra nesse tom, eu acho muito bonito. Eu acho até legal fazer pedra com outras cores,
Mas às vezes quando o desenho tem bastante cor, é legal a gente usar um cinza neutro, assim, né? Uma combinação bem neutra. Porque por mais que tenha outros cinzas, nem sempre eles são neutros, assim, né? Pode ser esverdeado, pode ser azulado, enfim. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui e gosta de passo a passo que eu narre, que eu mostre que tudo mesmo passo a passo certinho, já deixa o seu like aí pra eu saber que você gosta, porque daí assim eu posso trazer mais vezes. No último vídeo vocês me pediram pra fazer um passo a passo, então estou trazendo novamente, tá bom? A próxima coisa que eu vou pintar vai ser o tronquinho ali que tá sustentando, né, essa casinha. E eu usei a mesma combinação que eu usei no tronquinho lá em cima, que foi o 66 e o 64, tá? E acho que devo ter usado um pretinho também, não sei. Bom, então, gente, eu tava muito em dúvida no que fazer nessa casa. Eu decidi, então, pintar as folhinhas primeiro. Então, aquelas folhinhas que estão ali no meio, eu usei a mesma combinação que eu tinha usado nas outras, tá? Que é o 61 e 59. E para aquela folha lá embaixo, bem grandona, né, que tá fazendo tipo um toldinho na casa, eu usei o azul 44, o verde 60 e... deixa eu procurar aqui... eu acho que foi o 61 e o 59. Tá, então eu comecei pelo azul pra gente conseguir um verde mais escuro, porque nessa caixinha não tem um verde muito mais escuro e eu queria mais escuro. E aí, eu simplesmente amo usar o azul por baixo do verde, sério, é uma técnica muito legal, a cor fica show de bola. Então eu decidi passar o azul, né, nessas nervuras dessas folhas, o verde por cima e depois preencher com o verde mais clarinho o resto da folha. E eu achei que ficou bem legal. Outra coisa que eu fiz foi usar o azul, e se eu não me engano eu usei o preto depois também, pra marcar entre as folhas, né, as camadas, como uma tá em cima da outra. Então eu usei essa cor mais escura pra dar esse efeito aí de sombra e luz entre as camadas. Eu achei que ficou muito legal. Ai, eu pulei uma coisa, gente. Ai, meu Deus do céu, Luiz vai me matar. Eu esqueci de falar do bambuzinho que eu pintei ali na lateral. Eita, foi mal, Luiz. Bom, gente, então pra pintar o bambuzinho que tem do lado, né, da estrutura ali da porta, eu usei as cores 65, 60 e o 72 mais pra frente. Então eu comecei com 65 pra fazer a base do bambu, tá? Porque ele é um pouquinho amarelado quando tem a luz, assim. E usei o 60 também, que é um verde bem mais escuro, pra marcar as laterais, né? Pra gente fazer luz e sombra. E aí depois eu comecei então a pintar as folhas. Ai, meu Deus, que bagunça, foi mal isso. Gente, eu nem tinha falado, né, o que eu me inspirei pra fazer essa página. Eu vi um vídeo na internet uma vez de um homem construindo uma casa, assim, do zero. O cara colocava até piscina em cima da casa. E ele tava construindo com bambu, com tronco, com palha. Então eu me inspirei pra fazer algo do tipo nessa casinha, que eu acho que ia combinar super bem. Então, pra fazer essa porta, eu decidi continuar, então, esse padrão de bambu. Então, eu comecei com o lápis 60 que eu tava usando antes pra fazer a marcação parecida com o que a Johanna tinha feito. E eu usei, então, a mesma combinação. Eu dei uma escurecida, né, com o verde 60 nas laterais e usei o 65 pra fazer igualzinho, igual eu tinha feito. Só que agora, gente, vocês vão ver que o verde tá esquisito, né? Tá diferente, porque eu peguei o verde errado, mas depois eu vou arrumar isso aí, tá? Então, eu tentei fazer esse mesmo padrão, que eu achei que ia ficar bem legal. E como eu não tinha riscado com uma caneta, né, pra ficar igual às laterais, eu peguei o lápis preto mesmo e fui passando ali nesses desenhos que eu tinha criado pra imitar o bambu. E eu achei que ficou muito legal, sério. Eu achei que ficou muito top esse efeito de bambu. Pra fazer a moldura da porta, eu quis fazer de marrom, porque já tinha bastante verde, né? Então eu achei que sei lá, como se fosse um graveto ali segurando a porta, ia ficar bem legal. Pra fazer essa porta, então, eu usei o 32, que é uma cor bem clarinha. Uma cor bem clarinha. Depois eu usei o 13, que é como se fosse um canela, assim. O 16, que é um marrom, e também usei um pouco de preto. Então eu trabalhei com essas
quatro cores aí, né, pra gente fazer um degradê e colocar uma textura também nessa porta. Então o preto eu usei pra marcar bastante ali entre cada madeirinha, e eu usei o preto e o marrom pra pintar a parte de dentro da casa ali, né, que a porta tá meio aberta. Então pra indicar que tá bem escuro, eu usei essas duas cores, porque eu usei o preto e não gostei muito, eu achei que ficou muito forte, então eu usei um pouco do marrom pra dar uma quebrada nessa cor. Pra fazer aqueles arabescos da porta, eu usei a mesma combinação, tá? Eu tentei dar uma escurecida na parte de baixo de cada risquinho ali e tentei deixar a parte de cima mais clara. Então eu continuei seguindo com essa minha ideia de fazer madeira, bambu e folha. Então naquela parte de cima das folhas, né, que eu tinha pintado, eu usei essa mesma combinação para fazer como se fossem madeiras, né, troncos. E esses arcos aí que estão segurando as folhinhas, eu super imaginei aqueles arcos de filme, sabe? Que tem, assim, bastante folhas e flores. Então, eu fiz marrom também para combinar com toda essa minha ideia de uma casa bem rústica. Aquela parte de cima ali do arco, né, que tem tipo uma escadinha também, usei a mesma combinação. Toda a estrutura ali que parecia madeira, eu usei nessa combinação. Achei que ficou tão legal, gente. E aí, como eu tinha falado pra vocês do vídeo lá que eu tinha visto, né, que era bambu, madeira, palha, tudo que o cara conseguia encontrar na floresta, ele usava. Então eu achei que esse todinho super ia combinar como se fosse palha. Então, pra fazer essa combinação aí, eu usei a cor 06, que é um amarelo bem clarinho, assim, é um creme. Depois, pra marcar, pra fazer umas partes mais escuras, eu usei o 68, que é um marrom claro, assim, um amarelo mais escuro. E depois eu usei o 13, que é um marrom claro, assim, um pouquinho mais alaranjado, pra também fazer algumas marcações. Então eu fui fazendo uns risquinhos e eu acho que até que lembra, né, uma palha, assim. Eu acho que fica bem legal, fica bem tropical, assim. Bom, então lá pra cima, algumas partes, né, eu mantive aquela combinação de marrom pra gente fazer madeirinha, não teve muito segredo. O telhadinho, as janelas também todas foram feitas usando esse degradê de marrom pra fazer madeira. E aí eu decidi pintar alguns detalhes que, como a laranjinha lá, né, que eu usei o laranja 12 e o amarelo 07. Então eu usei só essas duas cores mesmo, né, porque é um negócio bem pequenininho, então não tem muita coisa pra fazer. Aquele vasinho que tem uma florzinha ali, parece sei lá, uma florzinha fofinha assim. Eu usei o 64 pra escurecer a base e o 58, mas eu não achei que os dois deram um contraste legal, né? Porque as duas cores são meio próximas. Então eu usei o verde 62 pra dar uma escurecida ali na parte da base da folha, tá? E pra fazer os vasinhos, todos os vasinhos dessa página eu pintei com a mesma combinação, que eu simplesmente amei, que é o lápis 26, que é um tom vermelho rosado, e o rosa 22. E eu simplesmente amei essa combinação, gente, sério, ficou muito bonita. Pra fazer a folhinha do outro lado ali, eu usei o verde 61? Não, foi o 62, o verde mais escurinho. Pintei também com esse mesmo lápis. É que eu acho que eu tava filmando. Mas os cactos e as folhinhas eu usei esse mesmo verde, tá? Pra pintar as folhas e os vasos, como eu tinha dito, eu usei essas duas combinações aí, do vermelho com o rosa. E, nossa, gente, eu amei essa combinação, sério. Eu acho que ia ficar muito bonita numa flor. Bom, então tinha muita parede nessa casa. E eu achei que, como é uma casa rústica, ia ficar esquisito se eu pintasse como se fosse uma parede normal, assim, sabe? Então eu decidi continuar com a ideia de fazer uma parede de bambu. Então a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, eu fiz aqui em cima. Eu criei, né, esse formatinho de bambu. E, gente, eu tô simplesmente chocada com como que tá ficando. Porque eu achei que tá ficando muito... A porta ali, então, eu usei essa mesma combinação, né, pra combinar com o resto. Enquanto eu vou pintando aí as coisas de bambu, que eu vou fazer igual, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei desses lápis nesse livro. Bom, a última vez que eu fiz o vídeo testando os Bionic, eu acho que eu tinha usado, gente, eu nem lembro. Eu acho que eu tinha usado uma folha própria para lápis de cor,
ou era... Ai, gente, não lembro, mas enfim. Eu não tinha curtido muito os lápis naquela folha. Bom, então como naquele vídeo vocês tinham falado pra eu testar em outra folha, eu decidi dar uma segunda chance pra esses lápis. E realmente, gente, nos livros nacionais, eu simplesmente amei o resultado. Eu achei que as cores ficaram bem mais bonitas, bem mais vibrantes. E como eu sempre falo, né, é tudo uma questão de material numa folha certa, porque nem todos os lápis, eles ficam bons em todas as folhas. Então a gente tem que testar, né? Eu nunca dei muito valor para aquelas folhas de teste no final dos livros, mas eu acho que agora é legal a gente realmente usar elas pra gente saber qual lápis fica bom em cada folha, né, em cada livro. Então, assim, é legal a gente dar uma segunda chance pro material, fazer vários testes, porque talvez ele não tenha ficado bom usando de um jeito, então a gente vai testando dos outros até a gente achar um jeito legal de usar esses materiais. Bom, então agora, né, que já falei um montão aí, que eu já terminei a parte dos bambuzinhos, a parte de dentro, né, onde tem aquela sacadinha, queria fazer algo escuro também, sabe? Mas eu não queria fazer preto, marrom, porque é uma área grande até e eu acho que não ia ficar muito legal. Então o que eu fiz? Eu usei o lápis 44, que é o azul, o lápis 69, que é 64, desculpa, que é aquele verde oliva mais clarinho, e usei um pouco do 62 também por cima. Eu fui fazer uma mistureba ali, gente, pra fazer uma coisa assim que ficasse legal e que combinasse. E usei um pouco do preto também, 72, falei que não ia usar, né, mas usei um pouquinho só na parte de cima, assim, e... tá legal, acho. Não ficou assim maravilhoso, mas acho que tá bom. Pra fazer a folhinha, então, né, que divide ali, eu usei a mesma combinação que eu tinha usado antes, que eram os lápis. O 61, o 59 e o preto, que é o 72. Bom, gente, eu tava super em dúvida no que fazer com esses enfeites aí que ela fez, que pareciam umas folhas. Não tava entendendo direito o que era, mas eu decidi então fazer como se fossem folhas, já que a gente tá, né, numa casinha aí na selva. Eu acho que ficaria bem legal, então eu usei uma caneta nanquim pra fazer um risquinho no meio de cada formato desse que ela tinha feito. Parecia umas escamas, né? Não sei nem explicar. E então eu usei a mesma combinação do verde 61 e do outro verde mais claro, que é o 59. E depois eu usei o preto pra marcar bastante ali a divisão entre cada folhinha, e eu simplesmente amei o resultado, sério. Eu estou amando essa página, mas eu estou em dúvida quanto ao fundo e eu quero a ajuda de vocês. Então pensa aí comigo, deixa nos comentários o que vocês acham que ficaria legal pra fazer nesse fundo, que eu vou escolher um dos comentários aqui porque eu achar que a ideia vai combinar, que vai ficar super legal de fazer. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que a gente poderia fazer para esse fundo dessa casinha na selva, tá? Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!